Bom é estar onde o Senhor está, irmãos. Muito bom estar aqui, poder sentir a graça, a bondade. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer aos nossos pastores, pastor Natanael, pastor Robson, pela oportunidade, né? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem, né, que estaria aqui, eu fiquei muito feliz. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5. Glórias a Deus. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25. Eu trouxe uma cola aqui, tá, irmãos? Trouxe uma cola aqui. Na verdade, eu fiz aqui uma comparação desses textos, e aí eu acho que fica mais prático para a gente olhar, para eu olhar assim de forma geral. Assim. Os irmãos encontraram? Marcos, capítulo de número 5, no versículo de número 25, nós temos o texto: a filha de Jairo e a cura de uma mulher. E certa mulher, que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo, Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? E disseram-lhe um dos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e, prostrando-se diante dele, disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Você pode glorificar a Deus? Se assente nessa noite, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós nos deparamos, né, com o texto da mulher que tinha o fluxo de sangue, os evangelistas, né, os sinóticos, tanto Marcos, Lucas como Mateus, todos esses três eles abordam essa passagem, né, esse encontro. E, na verdade, a cura dessa mulher fica dentro da história, né, da cura da filha de Jairo. Isso é notório nos três evangelhos. Esses textos eles se encontram em Lucas, capítulo 8, também em Mateus, capítulo de número 9. Então, por que eu me inclinei para o texto da escrita de Marcos? Porque nós estamos estudando esse evangelho e na escola bíblica dominical, né, nós temos aprendido coisas muito preciosas a respeito, né, desse evangelho. Marcos, a história nos diz que ele era um jovem, a sua mãe era Maria, ele era morador de Jerusalém, a sua casa ficava ali. A Bíblia diz que no início da igreja cristã, da igreja primitiva, a casa de Maria e também de Marcos, ela servia como um lugar onde a igreja se reunia para adorar ao nome do Senhor. Marcos, ele é um dos escritores que acredita não fazer parte do colégio, né, dos 12, mas Marcos, como ele era um jovem, que ele estava no lugar onde a bondade e a misericórdia do Senhor se manifestava, e esse lugar, né, segundo Atos capítulo 12, era dentro da sua casa, ele vai aprender, e ali Marcos, ou João Marcos, ele vai, né, crescer ouvindo relatos do apóstolo Pedro, relatos do seu primo apóstolo Barnabé, relatos também, né, do apóstolo Paulo. Então acredita-se que
Marcos, quando ele vai escrever o seu evangelho, ele vai lembrar daquilo que ele estava sendo orientado pelo apóstolo São Pedro. Alguns dizem que o evangelho de Marcos é o evangelho segundo a ótica do apóstolo Pedro. E o que isso nos traz de relevante? Nos traz de relevante que Marcos, embora um jovem que no início da sua caminhada deu problema, e Paulo vai entender isso na primeira viagem missionária, quando no meio da viagem ele desiste, ele retorna, e depois disso vai ter um problema entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, um jovem que inicia, de repente com muito vigor, e no meio da trajetória muda alguma coisa, ele desiste. Esse mesmo jovem, ele é trabalhado por esses apóstolos que viam que aquilo que estava acontecendo naquele momento específico não resumia o potencial que Deus tinha na mão daqueles irmãos ali em Jerusalém. Então, eu vejo que Marcos, ele foi um jovem que foi totalmente, tomado, orientado, disciplinado pelos apóstolos, e prova disso é que, tempos depois, a escrita de Marcos serve para edificar muitas vidas. Irmãos, que coisa maravilhosa é quando olhamos para aqueles novos, inexperientes, às vezes, como Pedro, impetuoso, às vezes impaciente, mas basta alguém levantado por Deus investir nesse ministério, meu irmão, coisas grandes acontecem para a glória do nome do Senhor Jesus. E daqui vai a primeira profecia: invista naquele lá dentro da sua casa, aquele que está ao seu redor, que de repente hoje não está da forma que você queria que estivesse, mas quando chegar o tempo de Deus, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando: olha, traga para mim a Marcos, porque ele é muito útil para a obra que eu tenho a realizar. Marcos é a prova de que o Senhor muda, o Senhor usa, basta que nós estejamos sensíveis a ouvir e sermos tocados pelo Senhor. Marcos, ele vai escrever para os romanos, Acredita-se que tinha ali em Roma um grupo, de novos convertidos que, debaixo de uma perseguição do Império Romano, muitos estavam desistindo da caminhada. E a escrita do apóstolo Paulo a esse grupo específico de pessoas, e mostrando, que, se dividimos o evangelho de Marcos, um terço fala a respeito do Senhor, morrendo ali, sofrendo, ressuscitando, liberando poder. Então, Marcos, ele vai escrever o seu evangelho para fortalecer aquela igreja que estava debaixo de perseguição em Roma. Então, através do ensinamento de Marcos, falando a respeito da vida de Jesus, que foi o servo sofredor, que para cumprir o propósito estabelecido pelo Pai, ele suportou processo, suportou as adversidades, suportou, ali o que foi imposto sobre a vida do Senhor Jesus. Da mesma forma, a igreja passará por perseguição, mas se ela se manter firme no Senhor, ela será por Deus exaltada. A igreja que triunfa é a igreja que passa por dificuldades, mas mesmo dentro da dificuldade, ela não abre mão. Mesmo dentro da dificuldade, ela se mantém firme, ela se mantém fiel, ela se mantém de pé, porque quem coloca e quem mantém a igreja de pé é o próprio Senhor Jesus. Marcos, ele vai escrever para esse grupo de pessoas que, dentro do seu DNA, se assim fôssemos, se assim pudéssemos falar, eles eram muito de ação. A gente olha aí para os filmes, nós olhamos para a história do mundo, a gente vê que os romanos, eles sempre estão envolvidos em guerra, em batalhas, em combate. Então Marcos, ele vai ser usado por Deus para trazer o que era essencial para que aquele povo fosse alcançado. E esse essencial, quando a gente compara o evangelho de Marcos com o evangelho de Mateus, é um evangelho muito resumido. Por quê? Porque Marcos, ele tenta alcançar, os romanos que eram ágeis. Então, a sua escrita deveria
fazer sentido para as pessoas daquela época. Por isso que você não vai encontrar em Marcos muitos relatos sobre os ensinamentos de Jesus, muitas parábolas a comparar com Mateus, né? Que nós temos 5 grupos de sermões de Jesus. Você vai ver em Marcos um evangelho rápido. Por quê? Porque é o Marcos que foi trabalhado, que está sendo usado por Deus, e ele está dando o máximo de si para alcançar o objetivo. E o objetivo é anunciar Jesus, o servo sofredor. Então Marcos, ele não vai perder muito tempo falando muitas coisas, os ensinos, ele vai ser objetivo. Ele vai trazer o que era necessário. O Cristo que se manifestou, que veio à terra, que assumiu a natureza humana, que ensinou sim, mas que curou, que libertou, que fez coisas poderosas para cumprir o propósito que era trazer salvação a todos os homens. E aqui, nesse ponto que Marcos ele é um evangelho mais rápido, mais sucinto, me despertou a curiosidade. Se você comparar os 3 textos dessa mulher, do fluxo de sangue, na contramão do objetivo, Marcos vai ser quem vai dar mais detalhes. No capítulo 35, Marcos vai, né, pegar o versículo 25 ao 24, 25 ao 34, que nós acabamos de ler. Lucas, ele vai falar só do 43 ao 48. Mateus, ele vai falar só 3 versículos para citar a história dessa mulher. Por quê? Se a intenção do autor era contar apenas o fato, porque Marcos ele vai trazer mais detalhes? Porque Marcos ele vai trazer mais riqueza? E isso que eu continuo glorificando ao nome do Senhor, porque Deus é um Deus que quando a gente espera que vai acontecer de uma forma, Ele quebra todo o processo, Ele quebra toda a liturgia, Ele quebra todas as nossas expectativas, que às vezes está até nas pessoas erradas, para exercer a autoridade, a soberania, o braço forte do Senhor. E desde ontem esse texto está ardendo ao meu coração, e eu gostaria, nesses 25 minutos que me resta, para eu encerrar, que nós analisemos esse texto a partir da visão de Marcos. Deixa a sua Bíblia aberta, não fecha ela não, porque olha como começa o versículo de número 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Marcos ele vai, né, explicar para os seus leitores, os romanos, que existia uma mulher que, segundo a ótica dos religiosos, porque Marcos ele não está falando para os judeus, ele está falando para os romanos. Então, ele, segundo a ótica da religião, segundo a lei, a qual Jesus ele cumpre cabalmente, se qualquer pessoa, homem ou mulher, tivesse num período de fluxo, né, se você pegar o capítulo 15 de Levítico, você vai ver que não existe somente o fluxo feminino, existe também o fluxo masculino. E no capítulo 15 está dizendo isso, que diferente do período menstrual, que aí só as mulheres têm, se qualquer pessoa tivesse o fluxo ou natural, ou como dessa mulher, ou uma outra pessoa, de forma anormal, durante todo o período daquele fluxo, aquela pessoa, ela ficaria cerimonialmente impedida de adorar, impedida de cultuar, impedida de ir até a sinagoga, de ir até ao templo, exercer ali gratidão com ofertas, exercer ali o amor através de cânticos. Então, a mulher, a pessoa que estivesse nessa situação, ela ficava, né, cerimonialmente impura. Eu disse que cerimonialmente impura para a religiosidade, para o ato da religião. E essa mulher, Marcos continua dizendo que ela havia 12 anos naquela situação. E ela não era uma mulher comum. Por que não era uma mulher comum? Porque a Bíblia diz que no período desses 12 anos que ela vive esse momento de dificuldade, e eu gostaria aqui de deixar bem salientado que não é algo que ela cometeu, esse fluxo que jorrava da vida daquela mulher, a gente não tem
relatos se fosse uma reação de um pecado, não, é algo que aconteceu. Então, essa mulher, ela é diferente por quê? Porque diante de um contexto a qual a mulher não era muito bem citada, e na maioria das vezes a mulher ficava sempre à sombra do chefe da casa, Marcos vai dizer que durante esses 12 anos ela havia padecido muito e com muitos médicos despedindo, ou seja, gastando tudo o que ela tinha e nada ali aproveitando. Antes, a situação dela ia de mal a pior. Essa mulher era uma mulher que certamente tinha posses, certamente tinha capacidade financeira para resolver muitas coisas, mas tem coisa na vida da gente que acontece pela vontade de Deus, soberano ou permissível, não sei, que independe da nossa condição financeira. Independe da força, da vontade que nós temos de mudar. Eu quero lhe dizer uma coisa, nós estamos na campanha vivendo de milagres, mas coisa ruim acontece também com o servo do Senhor. Coisas difíceis de entender com a razão acontece. Às vezes você está no auge da sua vida, aí vem uma enfermidade. Às vezes você está esperando que a porta vai se abrir e a porta não se fecha. Nós vemos que essa mulher, por mais possibilidades financeiras que ela tinha, aquela possibilidade, o seu dinheiro não permitiu com que a sua enfermidade, a enfermidade dela, pudesse ser mudada. Semelhantemente, irmãos, passamos por momentos que independe da nossa vontade, independe do nosso compromisso. Existem coisas que o Senhor nos leva justamente para a gente olhar para o alto e entender que quem está no governo da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, não é a nossa condição, não são os nossos que estão ao nosso lado, mas quem está na frente conduzindo a nossa vida é o Senhor. E existe auxílio e socorro que não pode vir do lado, não pode vir da direita, não pode vir da esquerda. Existe auxílio que só vem do céu, e eu quero crer nessa noite que há auxílio do céu, a providência de Deus, a porta do céu aberta para as nossas vidas. Enquanto está tudo bom, o homem não olha para o alto. Enquanto está tudo certo, o homem não olha para Deus. Aí vem o Senhor e permite coisas ruins acontecer, para que na nossa humilhação, para que na nossa necessidade, a gente olhe para o alto e entenda que o Senhor é o Deus que manda socorro. Não é o que o salmista diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Deus que criou o céu e a terra. O teu socorro vem do Senhor nessa noite, meu irmão. O teu socorro vem do Senhor, minha irmã. Não tema, não tenha medo. Momento ruim de repente veio para que você e eu olhássemos um pouco para o alto. 12 anos. Ela não era uma mulher que deixou aquela enfermidade abater a sua vida e ela ficou ali longe. Ela tentou. Ela foi aos médicos, ela vai gastar seu dinheiro, ela faz do que pode. Ela queria que a sua situação fosse mudada. De repente tem alguém aqui assim nessa situação. Mas Senhor, porque o casamento não está dando certo? Porque a casa está toda bagunçada? Senhor, eu tento acertar e não... Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, às vezes o Senhor permite que a bagunça seja estabelecida, para que quando Ele chega trazendo luz, a glória seja só para Ele. Para quando Ele entra com providência, a gente olha para o alto e diz: foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. 12 anos. Vale dizer que a lei falava que aquela mulher, ou um homem que estivesse nessa situação, deveria ser isolado, porque a imundícia, o texto, né? Ele fica imundo, e era tão legalista que se alguém se assentasse sobre o sofá, que a mulher com o fluxo se sentasse, essa pessoa ficaria impura até a noite, não é isso? Tinha que lavar as roupas, tomar um banho e esperar, né, o final do dia, para que no outro dia pudesse, né, adorar a Deus. Então, se imagina na situação dessa pessoa, dessa mulher. Porque ela era alguém que, aonde tocava, estragava tudo.
Você lembra lá do bom samaritano? Eu não sei se os irmãos já perceberam o sacerdote e o levita cumprindo a lei. Por que eles não vão ajudar o homem morto? Ou melhor, o homem meio morto, né? Semi-morto, né? Eles estavam voltando do templo, né? Porque desciam de Jerusalém, o templo ficava em cima. Eles não encostam ali naquela situação para não ficarem cerimonialmente impuros e serem impedidos de retornar ao templo. A lei dizia isso. Então aquela pessoa era uma pessoa que todo mundo se afastava, porque ninguém podia chegar perto dela. Você consegue imaginar uma pessoa nessa situação, né, que no iniciar do dia, de repente, não poderia, né, dar aquele abraço apertado no esposo, não poderia compartilhar uma refeição até o copo que ela tocasse e alguém tocasse, a pessoa ficava impura. Olha que situação. Uma mulher que, debilitada, sua saúde, 12 anos tendo fluxos, alguns acreditam que aquele fluxo não era contínuo, era de tempo em tempo, ali despejava sangue por onde ela passava. Então ela estava debilitada. Ela estava agora psicologicamente sofrendo, porque Deus nos chamou, Deus fez o ser humano para viver em sociedade, né? Para se relacionar, para estar junto, né? Deus está na sua casa, mas a glória dele se manifesta quando o povo em comunhão, né, se une para adorar a Deus. Imagine essa mulher que vivia isolada. Financeiramente agora ela estava falida, gastou tudo que tinha, estava desacreditada na ciência da época. Parece até o retrato do homem da sociedade. Às vezes tem tudo, mas não tem o necessário e importante. Mas, olha o que o versículo de número 27 diz. Somente, e aqui eu louvo ao nome do Senhor, somente o jovem Marcos, ele relata esse detalhe. Olha o que diz o texto. E ouvindo falar de Jesus. Aleluia! Mateus não fala isso. Lucas não traz esse detalhe, mas Marcos, ele diz, irmãos, se a gente olhar do capítulo 5 para trás, você vai ver cerca de 10 atos poderosos de Jesus. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Quem sabe ela ouviu que existia um tal de um cego que estava clamando à beira do caminho. Ninguém podia dar atenção àquele moço, àquele homem. E ele dizia, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até o momento que Jesus parou e restaurou a visão àquele homem. Aquela mulher provavelmente ouviu que numa reunião, num culto doméstico, Pedro e André chamam Jesus para sua casa e ali, num comungar, a sogra de Pedro é curada. Aquela mulher ouviu com certeza falar de que os discípulos estavam reunidos e quando no meio do mar da Galileia se levantou uma grande tempestade, um homem se levantou e repreendeu a força do vento, repreendeu a força das águas, repreendeu aquela tempestade. Ela ouviu falar de Jesus. Meu irmão, o que a sociedade precisa ouvir para que as suas vidas sejam totalmente transformadas? É ouvir do poder transformador, perdoador, transformador do Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui como igreja conclamando, não deixe de anunciar o que Jesus fez na sua vida. Foi o testemunho de alguém, Marcos, ele relata isso. Foi o testemunho de alguém que despertou aquela mulher para, quem sabe, a última oportunidade da sua vida. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás e enche a multidão, versículo 27, e tocou na sua veste. Uma mulher que estava totalmente desacreditada, que estava falida, agora ela vai tentar uma nova estratégia, porque a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ela ouviu a respeito de Jesus. Eu acredito no meu coração que ela mudou a sua trajetória
trajetória, você pode perceber, quem não tem Jesus e tem dinheiro, olha sempre a pessoa de cima para baixo. Agora quem está arrasado, quem não tem nada, quem é desprovido, ele vai na necessidade por baixo. Olha qual foi a estratégia dessa mulher. Foi por trás, foi no meio, mas também foi por baixo. O segredo está aqui. Às vezes a coisa não vira, sabe por quê? Porque a estratégia precisa ser mudada. Ela foi por trás, para não ser percebida, pelo meio, para ali não ter, não olhando para as dificuldades que poderiam vir, que viriam, onde Jesus estava tinha multidão, e ela ainda vem por baixo, e por baixo ela vai e toca na orla do vestido do mestre. Diferente dos dois outros evangelhos, Marcos não fala a respeito da orla. Marcos, ele é simples, ele diz que tocou na veste. Lucas diz, tocou na orla do seu vestido. Mateus diz, tocou na orla da sua roupa. Então, quando a gente vai pesquisar o que seria essa orla, não era barra, era uma franja, lá tem um nome estranho, tizi, eu procurei lá, que dizia, remetia à lei, os 613 preceitos da lei. Só quem era rabino, só quem era da religião podia usar aquilo. Então olha que coisa interessante, na estratégia dela, ela vai carecendo do toque do Senhor por baixo, ela vai aos pés do Senhor Jesus e na esperança de tocar. Mas agora olha que coisa interessante, aquelas orlas, a orla da veste, era como se fosse uma franjinha, esse tizi era como se fosse uma franjinha. Então na realidade, ela não tocou, na realidade, ela puxou, ela segurou aquela orla, de maneira que aquilo possivelmente incomodou o Senhor. Incomodou num bom sentido. Quando ela agarra a orla de Jesus, é como se ela estivesse creditando ao Senhor a última oportunidade, porque ela não sabia que horas Jesus poderia passar novamente. Meu irmão e minha irmã, para viver o milagre, tem que ousar e se lançar nas oportunidades que aparecem. Às vezes queremos ver muitos milagres, mas não queremos ousar. E nessa noite, o convite da parte de Deus para nossas vidas é: toca na orla, muda a estratégia, mas vai com a certeza no seu coração que o que você fizer fazendo em Deus, a sua vida será mudada. Foi o que ela falou, porque se eu tão somente tocar nessa orla, eu serei curado. Essa noite é uma noite de cura, é uma noite de porta aberta, é uma noite de transformação, é uma noite de renovo, mas você precisa crer, como foi dito aqui, meu irmão, porque o poder já foi liberado, o poder já está liberado sobre nossas vidas. Quando nós entramos no culto para adorar ao nome do Senhor, meu irmão, o poder já é liberado. Por isso, nessa noite, eu profetizo sobre a sua vida que o milagre acontece hoje, a porta se abre hoje, porque tem virtude do Senhor para te tocar nessa hora. Ela toca no Senhor Jesus. E olha que coisa maravilhosa, versículo 29, e logo que se tocou, a fonte do seu sangue se secou. Eu lendo hoje à tarde no trabalho, peão, aí eu arrumei um tempinho lá com o chefe, lá, deixa eu escrever um negócio ali. Irmãos, quando ela toca, quando ela se lança a oportunidade, a Bíblia diz que se secou foi a fonte. Olha que coisa. O Senhor, Ele não quer tratar conosco na superficialidade. Aleluia! Deus, Ele quer tratar lá na fonte, é lá na origem, é lá na causa, é lá quando a gente não entende, meu irmão. O Senhor quer tratar contigo nessa noite e comigo. Toca nele aí, porque a fonte vai se secar. Meu irmão, minha irmã, recebe essa palavra de Deus para a sua vida. Hoje, a fonte do problema seca. Hoje, a fonte do teu medo seca. A fonte, o gatilho que te joga lá no fosso,
que te deixa lá no canto. O Senhor está tocando. E essa fonte aí, meu irmão. Mas, irmão Jorge, foi ela que tocou. Quem tocou foi o Senhor. E o Senhor está te tocando também aí. Quando você expõe externamente, no interior, o milagre já acontece. Aleluia! No mundo espiritual, o milagre acontece. E o Senhor está gerando milagre aqui nessa noite. Logo se secou a fonte do seu sangue. E ela sentiu, olha que coisa. E ela sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. Irmão, fé. Ela pensou, eu tão somente. Ela agiu, crendo naquilo que ela determinou no seu coração. O Senhor percebeu, o poder foi liberado, a fonte foi sarada e ela sentiu, foi na hora. Sabe aquela coisa, Deus me tocou. É nessa noite a certeza que nós precisamos sair daqui. Ela sentiu no seu corpo, meu irmão. Estás repreendida em nome de Jesus. Toda voz dúbia na sua mente, dizendo que a cura não aconteceu. Pela fé, você vai sentir agora aí o toque. Aleluia. No seu corpo, você vai sentir que Ele operou. Agora olha o problema. Eu já estou encerrando. Ela tocou, o Senhor parou tudo. A igreja é bênção, irmãos. Igreja é coisa de Deus. Mas se não tiver ligado, tem gente que questiona o próprio Senhor. Jesus para e fala assim, para. Alguém me tocou. Mas, Senhor, o culto está cheio, tem muita gente. É lógico, Senhor, que alguém te tocou. Eu senti, porque de mim saiu virtude. Imagina, eu acho que foi Pedro que disse isso. Eu acho. Pedro era sempre que tomava a frente. Meu irmão, quando o Senhor falar, não questiona, não. O que o Senhor falar, não questiona. Servo é servo. Senhor é Senhor. Filho é filho. Pai é pai. Receba nessa noite a orientação de Deus. E fica ligado. Guarda no teu coração. Sabe por quê? Porque senão a bênção ela é perdida. Pedro ouviu e quis questionar. Não questione com o Senhor. Deus, Ele sabe o que está fazendo. Não questione os métodos do Senhor trabalhar. E aqui eu falo debaixo de muita responsabilidade. Continue crendo que quem governa a sua vida, quem dá direção ao povo, quem dá direção ao povo dele, é o Senhor. Não questione, guarde no teu coração e pondere, porque quando o tempo chegar, Deus vai mostrar que foi Ele que falou, que alguém tocou e saiu virtude. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 32. Então, e ele olhava ao redor para ver o que fizera. Então a mulher que sabia que o que tinha acontecido, temendo e tremendo, se aproximou e se prostrou diante dele e disse toda a verdade. Já se imaginou por que ela ficou temendo e tremendo? São perguntas que a gente precisa fazer quando a gente se depara com o texto. Porque nessas perguntas que nós fazemos, o Senhor, né, Ele fala conosco. A Bíblia não é um livro teórico, é um livro prático. Quando nos aproximamos diante dele com dúvida, e a gente fala assim, me explica esse negócio aí. O Senhor explica, não. Como dizem os nossos pais, né, assim, a Bíblia é o único livro que você leva e leva o autor também, né, para casa, porque ele fala, o Espírito Santo fala. Sabe por que ela ficou tremendo e com medo? Olha o medo dela. Tornar Jesus impuro. Ela sabia que se ela tocasse em alguém, essa pessoa ficava impura. E olha a cena. A gente passou agora pela Covid, né? Todo mundo álcool em gel, aquela coisa toda. Por quê? Porque era muito rápido um tocar no outro. Imagina uma multidão, uma mulher trazendo impureza para todo mundo. Por isso que ela fica com medo. Quando Jesus para e olha e pergunta quem tocou, ela ficou ali.
A Bíblia diz, olha o que Marcos diz, ó, a mulher sabia o que tinha, ela sabia o que tinha acontecido. De repente, para todo mundo era só uma mulher, mas ela sabia que ele era um problemão. E se ela tocasse em alguém, no caso Jesus, iria compartilhar, né, o ato de ser imundo em todo mundo. Mas ela não sabia ainda que Jesus, ele vence todo o pecado. Não há pecado que possa, né, que possa tornar Jesus imundo, porque ele venceu o pecado. Eu não sei qual foi a condição que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero lhe falar que a graça e o sangue do Senhor Jesus, ele te purifica. Às vezes, quando eu não era crente, eu tinha medo. Eu vou entrar lá, eu vou ficar endemoniado, vão botar a mão na minha cabeça. Meu irmão, joga o medo por terra e deixa o Senhor purificar a tua vida nessa noite. Ele tem pureza para cada um de nós aqui neste lugar. Ela estava com medo, ela estava tremendo. O que eu fiz com Jesus? Ela não sabia que o Senhor da cura, o Senhor da libertação, o Senhor da transformação, o Senhor que muda o quadro, o Senhor que opera milagre, estava ali. E eu quero lhe dizer uma coisa: esse mesmo Jesus está aqui, ele está passando aqui no nosso meio. Eu não sei se você vai gritar como aquele cego, eu não sei se você vai se jogar como aquela mulher, mas de uma coisa eu tenho certeza: não saia daqui sem o teu milagre, não saia daqui sem a ação de Deus sobre a tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Imagina a mulher problemática, desprezada, inválida, financeiramente em dificuldades, emocionalmente toda desacreditada. Quem via, corria. O Senhor vai e diz para ela assim: olha, filha. Irmão, Deus, ele sempre vai ter uma palavra que vai na nossa necessidade, né? Certa mulher. Há quem a impura? A do sangue, a do fluxo? Filha. Só o Senhor pode fazer isso. Pegar quem não poderia, quem não merecia. Nenhum de nós merecemos, a verdade é essa, né? Salvação não é algo que acontece da terra para o céu, é algo que saiu do céu para a terra. Salvação é um presente que Deus ele dá àqueles que recebem por fé. Eu encerro minhas palavras agradecendo a Deus, mas deixando aberto nessa noite a oportunidade para cada um de nós. Eu não sei como você se sente, mas o Senhor tem um amor de pai para derramar sobre a sua vida. Não importa o que todos falaram, fique com o Senhor, o que o Senhor falou: filha, filho, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a sua existência. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração nessa noite.